Tá, vamos começar. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para compartilhar a tela inteira. Acho que eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz da outra vez. Deixa eu ver. Não tá dando. Deixa eu salvar como aqui, peraí. Aí, agora sim. Podemos começar? Sim. Sim. Tá, então eu separei as dúvidas que vocês me mandaram e eu coloquei aqui. Primeiro, o levantamento, né, medidas da casa em relação ao terreno. Então, basicamente, tem na lei, tá bem explicado que a lei complementar a Código de Obras, né, que quando a gente tem uma casa com uma área construída de até 200 metros quadrados, a gente pode fazer o levantamento planimétrico normal, o levantamento normal com trena e tudo mais. Quando tem uma área construída maior que 200 metros quadrados, tu tem que apresentar o levantamento plano altimétrico com as curvas de nível do terreno. Então, tem duas formas de fazer isso. Tu pode fazer com mangueira de nível, ou tu pode tirar os níveis quando o terreno tem degraus ou tem muros no redor, tu consegue ter essas curvas aproximadas, né? Se o terreno é muito grande, geralmente eu peço uma topografia, daí que faz todo o levantamento topográfico e plano altimétrico para a gente. Uma coisa importante quando a gente trata de regularização, que tem a construção, né, implantada no terreno, é ver se os muros que estão fechando o terreno, eles fazem parte da edificação, eles fazem parte do terreno ou não. Nesse caso, como vocês podem ver, essa é a casa que eu estou regularizando e esse é o muro que está encostando no mesmo nível da casa. Então, vocês podem ver a tinta azul aqui, ó, ela está bem no mesmo alinhamento. Esse muro aqui, ele não é o muro do meu cliente, ele é o muro do vizinho. Então, ele faz parte do terreno do vizinho. Então, em planta, eu não vou representar esse muro. Na planta de situação, eu não vou representar esse muro, porque ele não faz parte do terreno do meu cliente. Assim faz com todos os muros da divisa. Quando está no mesmo alinhamento do terreno do vizinho, não faz parte do terreno do cliente de vocês. Tá? Em relação a medidas da edificação, em relação ao final do terreno, é basicamente medir, né? Pode ser com trena, pode ser com trena laser, pode ser com trena normal, vocês medem ali a edificação, né, a parede da edificação até as divisas. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso, porque eu fiquei meio assim de apresentar essa resposta, porque eu não sabia exatamente o que vocês queriam saber. Eu acho que sim, isso do humor eu não sabia, na real. Eu fiquei bem. Uau! Informação legal. E do levantamento, na verdade, às vezes a gente fica em dúvida, principalmente quando tem algumas medidas, tipo, lembra aquela da janela da Mara? Às vezes é umas medidas mais, tipo, que precisa para o projeto, mas a gente não tem muita noção, sabe? Aí era mais isso que eu queria conversar, de saber se tem alguma coisa meio padrão que a gente pode fazer para o levantamento, ou é tipo chegar e tentar pegar o maior número de informações possíveis. É chegar e medir tudo que tu enxerga que possa ser graficado, né? Então, eu procuro graficar tudo. Então, se tem churrasqueira, por exemplo, essa churrasqueira ela foi graficada fora da edificação, porque o volume todo dela tá fora. Então, tudo que tu for ter que graficar, tu tem que medir e tem que cotar. Então, basicamente, fazer medição de tudo que possa ser desenhado. Né? Então, vamos para frente agora falando de churrasqueiras e lareiras, como representar
em planta baixa, que vocês perguntaram, né? É uma representação bem simples, tá? Eu botei a forma que eu represento, eu peguei 2 projetos diferentes. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Tá meio fraco. No caso da churrasqueira aqui, ó. Nesse caso aqui eu não cotei ela, mas pode ser cotado nesse sentido aqui também. Para fins de prefeitura, isso não importa muito, a não ser que esteja fora da edificação. Se está dentro, eles não cobram muita cota, graficação, tamanho de altura de janela de churrasqueira, nem nada do tipo. A não ser que vocês forem fazer um projeto executivo, aí que é outra história, né? É diferente, aí vocês vão ter que fazer projeto de churrasqueira, tamanho da boca do churrasqueiro e tudo mais. Mas para fins de prefeitura, que eu acho que é para onde a gente está direcionando as perguntas, é bem tranquilo, vocês podem graficar da forma que vocês acharem melhor. Aqui eu faço uma alvenaria, na verdade é um bloco do Revit mesmo. É um bloco de churrasqueira, tem a alvenaria e o chaminé. E na lareira a mesma coisa, só que na lareira eu não tenho bloco, então eu fiz a mesma ideia, eu fiz um contorno de alvenaria e no meio onde vai ficar o recorte da chaminé, que é cortado a 1,5 m, né? A planta baixa ela é cortada a 1,5 m geralmente. Então, bem simples assim, não tem muito que... Pode ver que essa aqui eu nem cotei, e é um projeto que foi aprovado, inclusive está sendo executado, e passou, não teve problema nenhum. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida além disso que eu apresentei para vocês. Eu acredito que não, acho que seja isso mesmo. E aí a gente precisa fazer, tipo, essa flechinha com o nome, escrever lareira, churrasqueira ou não? Não, eu escrevi só para mostrar para vocês que aqui era um exemplo de churrasqueira e aqui era um exemplo de lareira. Não precisa nem escrever, por exemplo, churrasqueira. Pode ver que eu não escrevi, mas se quiser escrever também, não tem problema. Tá? Sobre a escala dos desenhos, então, no código de obras, pedem a escala mínima dos desenhos, né? Então, a gente tem, a planta de situação tem que ser no mínimo 1:500. Eu, geralmente, depende do tamanho da prancha, eu faço na 1:200, para ficar um pouco maior. Planta de localização é no mínimo 1:200. Dependendo da prancha também, eu faço junto da planta de localização, eu faço a planta de cobertura. Então, eu preciso de mais detalhes, eu faço na 1:100. Daí, a 1:200 é a mínima. Não posso fazer uma planta de localização na 1:500. Então, a mínima é 1:200, mas quando eu quero juntar ali o telhado, mostrar mais detalhes, para não faltar informação, eu coloco na 1:100 essa planta de localização. Planta baixa no mínimo 1:50, e é meio padrão essa escala. Fachadas, cortes, tudo na 1:50 também. Eu acho que dessa parte, acho que era mais isso, né? Tá. Vamos para como e onde apresentar as informações urbanísticas. A gente tem lá, eu peguei um exemplo de informações urbanísticas, a gente tem o novo alinhamento, o ajardinamento, e aqui a gente tem informações, né, para a gente, na infraestrutura onde está implantada a edificação, o terreno. Se tem pavimentação, como é que se tem rede de esgoto, pluvial, local, se dá para frente para o logrador oficial, a zona do plano diretor, que é muito importante, às vezes passa bem por exemplo, um terreno passa bem no meio de 2 zonas, a gente não sabe qual que é, então as informações urbanísticas falam para a gente. E também fala aqui do passeio, do tipo de passeio, que é importante também. Então, agora, como apresentar isso no projeto, né? Na planta de localização, né? Aqui, no caso, eu fiz planta de localização como cobertura também. Pode ver que aqui está cobertura. Aqui eu já usei uma escala 1:75. Tinha falado para vocês 1:200, 1:100. Aqui eu preferi 1:75 para aumentar ainda mais a qualidade do meu desenho. E aqui eu coloco o eixo da rua, sempre o eixo da rua na planta de localização. O novo alinhamento, então, 7 metros em relação ao eixo da rua, que era o que pedia nas minhas informações urbanísticas, 7 metros, o novo alinhamento em relação ao eixo. E depois, em relação ao eixo, o ajardinamento fica a 11 metros. Pedi aqui 11 metros, eu coloquei 11 metros aqui.
Tá? A metificação ela não invade o ajardinamento, então ela fica mais recuada ainda, e é assim que representa as informações urbanísticas da planta de cobertura. Coloco aqui o padrão da calçada, na própria calçada, se você quisesse puxar uma flecha para cá, ó, puxa uma flecha e escreve aqui, não tem problema também, pode ser feito. Vai do jeito que vocês, que fique mais fácil de entender, né, e de apresentar para a prefeitura. No quadro de áreas vai, né, o índice de ocupação, de aproveitamento verde, que a gente puxa lá da zona 12, 12A, né, que a zona 12A está aqui nas nossas informações urbanísticas. E com isso, com a área do terreno, né, a gente consegue calcular os índices de ocupação, aproveitamento e verde. Quanto a informações urbanísticas, é basicamente isso que precisa apresentar. Se na informação urbanística tiver recuo viário, que às vezes quando tem uma avenida, geralmente tem a possibilidade de alargar a avenida. Aí tu precisa de um recuo viário, vai constar aqui como recuo viário, sei lá, 20 metros. Aí vocês têm que colocar em relação ao eixo os 20 metros, onde não pode ser construído nada de edificação nesse recuo viário. Acredito que dessa parte era isso, não sei se você tem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, tipo, esses dias eu tava vendo um projeto e aí aparecia ali, tipo, o alinhamento e aí acima, assim, do alinhamento tinha recuo, não, ajardinamento e tinha o recuo do ajardinamento. Aí eu queria saber, tipo, em casos assim, o cliente levaria uma multa? Porque pelo que eu entendi, tipo, a pessoa construiu depois do ajardinamento ou antes, sabe? Não sei se deu para entender, ficou meio confuso. Mas ela Então, não construiu no que a prefeitura deduziu como ajardinamento, sabe? aí entra aquela questão das taxas. Eu vou até abrir, que é bom para deixar bem claro isso para vocês, eu vou abrir o outro arquivo do treinamento, lá onde tem as taxas. A gente tem, quando invade o recuo de ajardinamento, a gente tem que pagar um valor absurdo. Ó, artigo 15, recuo de ajardinamento. É 20 UFMs por metro quadrado atingido. Então, por exemplo, ali no caso da Mara, a gente tem toda a garagem dela invadindo o jardinamento. Ela vai ter que pagar 20 UFMs. O que é um UFM? É 4,08. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. 4,08 vezes 20, vezes a garagem, geralmente tem uns 25 metros quadrados. Só por conta disso, ela vai ter que pagar uma multa de R$2.000, R$2.040. Então, não tem problema, quer dizer, tem problema de construir sobre o jardinamento, mas vai ter que pagar uma multa gigante. Se tivesse recuo viário, tu teria que pagar 200 UFM por metro quadrado atingido. Então, imagina só, tem 10 vezes o valor do recuo de jardinamento. Então, se tem recuo viário, é melhor até demolir do que tentar regularizar uma situação assim. Dessa parte era isso? Tá, vamos para como fazer correções de matrícula. Nós temos uma pergunta. Mano. Meu, eu tenho umas dúvidas em relação a valores. Porque eu tô num cadinho e daí voltou umas correções, tipo, sobre os valores que eu tinha achado de área e coisas assim. Porque o valor que eu tinha colocado antes da correção era um valor que fechava com as áreas que estavam no espelho do IPTU. E daí tinha a parte, tipo, tinha todas as partes, tanto a que já tinha sido construída primeira, quanto as ampliações que eles tiveram feito, que eles fizeram. E daí eu coloquei, tipo, fechando com esse resultado, sabe? Para fechar com esses valores que tinham no espelho do IPTU. E daí voltou uma correção falando que deveria estar de acordo com o nosso levantamento que a gente tinha feito, nós, a empresa, né? E daí eu queria saber, tipo, por que que não... E se esse valor tivesse errado, se eu teria que refazer todo o levantamento, ou se... Por que que é errado, sabe, não estar de acordo com o espelho do IPTU. E também sobre os valores dos índices. Se eu posso arredondar ele, sabe, tipo...
quando eu tô lá fazendo os cálculos com a área, e daí tem números muito, muito quebrados. E daí, por exemplo, o índice de ocupação é 0,5, o aceitável. E daí deu 0,51, então, vários números assim. E daí tu vai arredondar e vai dar, tipo, 0,5. Tipo, tá errado eu deixar 0,5 ou eu tenho que colocar o número inteiro? Tá, vamos primeiro na questão ali do... esqueci a tua primeira pergunta. Tá, do IPTU. A questão do IPTU, como é que eles fazem essa área do IPTU? Eles vão com um drone por cima da edificação e eles vão mapear o que aparece de projeção de telhado. Então, se tu tem uma aba, um telhado que se projeta, essa área não é computada, ela está mais no IPTU em relação ao que é lá no local. Se tu não tem aba, geralmente dá bem próximo. Não dá exato, mas dá próximo, porque é uma imagem aérea de drone, que faz o mapeamento de toda a cidade. O último mapeamento que foi feito foi em 2018, por isso que aparece lá no IPTU, quando é irregular, aparece RECAD 2018. Acontece também de tu ter construído depois desse dia, depois de 2018, ou até, ou até antes disso, e não aparece RECAD lá no IPTU. Para tu regularizar essa área irregular, tu precisa solicitar o que a gente chama de denúncia espontânea no IPTU. Já estou fugindo um pouco da tua pergunta, mas é importante que vocês saibam que isso existe, pode acontecer. Você tem que pedir uma denúncia espontânea do IPTU para constar uma área irregular no IPTU para depois regularizar. Então, é assim que funciona. Eles mapeiam ali e mostram que aquela área ela não existe no cadastro da prefeitura e ela precisa ser regularizada. Por que tu tem que colocar a área do teu levantamento? Por conta das abas, porque tu pode ter projeção de aba e a gente sabe que se tu tem uma projeção, se tu for olhar lá no código de obras ou na lei de uso, acho que é na lei de uso e ocupação do solo. Se tu for olhar lá, até 1,20 m de projeção, se eu não me engano, tem no artigo 15 lá, não conta como área de ocupação. Então, tem que respeitar o que consta lá no artigo 15 da lei, né? Por conta disso, tu tem que colocar exatamente a área que tu levantou. Se deu tem 120 metros quadrados no IPTU como área irregular, e teu levantamento geralmente vai dar menos, tem 116, é 116 que vale, depois o IPTU ele vai ser corrigido pela carta de habitação que vai sair com a área que tu colocou na conta. Essa área nunca vai ficar igual à área do IPTU, tá? Vai ser sempre diferente, porque o IPTU não vai ser exatamente igual ao que tu levantou lá em loco. Quando fizeram essa modificação, fui eu que fiz essa correção ou foi a própria prefeitura? Foi outro engenheiro que é parceiro nosso. Tá, então é uma coisa que eu também já fiz, se eu não me engano, da Fátima. Acho que é o da Fátima que eu corrigi e eu coloquei também essa questão. Essa área, ela estava igual, ela vai ser diferente e geralmente vai ser menor. Então, tem essa questão aí. E sobre o índice, eu vejo que vocês colocam o percentual que foi atingido, né? Acho que é nesse sentido que tu perguntar. Se tem, por exemplo, se pode, nesse caso aqui que tu está vendo, ó, quadro de áreas, permitido 302, utilizado 198. Isso aqui dá, por exemplo, 60%. Aí vocês colocam 60,25%. É nesse sentido a tua pergunta? Eu acho que não. Eu acho que é tipo mais de... Eu não sei, porque tu tem que dividir, né? E vai dar geralmente um número ali entre 0, 1 e tanto, sabe? E daí, tipo, eu dividi o valor eu fiz a conta ali certinha e deu 0,5. Eu não sei se é porcentagem, o que é esse valor. Tá. Como é que tu faz? Ó? Tu vai pegar na zona, tu vai achar esse número aqui, né? 0,55, 1,20, 0,18. Beleza? Depois que tu achar esse valor aqui, que é o índice de ocupação, tu vai pegar a área do terreno e multiplicar pelo índice de ocupação. Tu vai chegar a uma área de índice de ocupação. Essa é a área que tu pode atingir, que é permitida. Essa área tem que ser 2 casas após a vírgula, 302,35. Se tu pegar essa área aqui, ó, que consta na matrícula, multiplicar pelo 0,55, tu vai chegar nesse valor.
Agora, para tu saber se esse valor ele está sendo atendido ou não, tu vai calcular a área de edificação. Aí, quando tu calcula a área de edificação, tu faz lá no Revit, tu pode fazer uma achura para calcular, no CAD também tu pode fazer uma achura e calcula ali a área construída, né, a área de paredes, tu vai chegar no valor. Esse valor ele tem que ser 2 casas após a vírgula. Tu não precisa fazer nenhum cálculo além disso. O único cálculo que tu faz é esse valor vezes esse índice aqui. Joia, valeu. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida aqui? Então, vamos tocar. Como fazer correções de matrícula? Só mais uma coisa, desculpa. Tá, não, pode falar. Só para confirmar se eu entendi certo, tipo, as informações urbanísticas, no caso ali, o ajardinamento, novo alinhamento, tudo mais, precisam estar só na planta de cobertura, no caso. Não precisam estar em planta baixa, tipo, não tenho que colocar em planta baixa, nada. Não, tanto é que em planta baixa, se tu não quiser colocar o ajardinamento, que é esse recuo, tu não precisa. Agora, a planta baixa, tu pode colocar só a planta interna da edificação. Então, sim, essas informações urbanísticas precisam estar na planta de cobertura, na planta de localização. Tá, perfeito, obrigada. Como fazer correção de matrícula? Então, correção de matrícula é um trâmite que não é feito na prefeitura, é feito no cartório. Como que a gente faz? É um trâmite totalmente diferente, tá? Ele não entra na regularização do imóvel. Geralmente, quando isso acontece, eu levanto o terreno e vejo que o terreno ele não está batendo com a matrícula. Quando ele apresenta pouca diferença, a gente vai do bom senso que o muro foi executado assim, foi executado de outro jeito, a gente tenta, pelo bom senso ali, deixar como está. Agora, quando difere muito, por exemplo, na matrícula consta 12 metros, e lá 12 metros de largura do terreno, o terreno tem 11, aí está totalmente fora, tem que retificar a matrícula. Como é que faz isso? É um trâmite que tu faz no cartório, vai entrar nesse link que eu mandei aqui, ó, aperta Ctrl e vai direto para ele, vai abrir o site, e vai ter ali um Word com todas as informações que eu resumi aqui para vocês. A documentação mínima, o que é? Requerimento com firma reconhecida, vai ter um modelo desse requerimento nesse Word, lá no final vai ter esse modelo, aí preenche com os dados do proprietário e com os dados do terreno, enfim, preenche esse requerimento. Planta de situação do imóvel, a mesma planta da regularização que vocês estão fazendo, ou do trâmite que vocês estão fazendo. Memorial descritivo, aí vocês vão dizer nesse memorial descritivo a descrição atual da matrícula, vocês vão descrever exatamente o que consta na matrícula, e a descrição pós-retificação, então como que ela vai ficar após a retificação. Eles vão transcrever o que está no memorial descritivo na matrícula nova. Então, esse memorial descritivo é a situação antes e pós-retificação. A RT do responsável e o espelho do IPTU. Vocês vão juntar essa documentação e vão entrar no cartório. Dependendo do trâmite, eles vão pedir a anuência dos lindeiros. E aí vocês vão ter que colocar nessa planta de situação a anuência dos lindeiros. Se tem, por exemplo, um terreno que tem só 2 vizinhos, um na direita e um na esquerda, vocês vão ter que pedir a anuência, a assinatura desses 2 vizinhos, eles vão pedir depois na planta de situação essa anuência. Se tem 3 vizinhos, se tem 5, 6, enfim, quantos tiverem. Tem nuances nesse trâmite. Por exemplo, o vizinho é falecido. Aí tem que ver se tem inventário, se tem espólio, como é que ficou a situação. Então, como vocês perguntaram, depois eu vou falar um pouquinho de prazo, quando depende de muitas situações, regularização, retificação de matrícula, esse tipo de trâmite, que depende de muitas coisas para acontecerem, a gente não consegue dar um prazo. Pode demorar, a retificação pode demorar 3, 4 meses, como pode demorar 1 ano, se o lindeiro não colaborar, se o lindeiro não quiser. Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma retificação da matrícula de uma veterinária. Todos os lindeiros eram 7 vizinhos. Eu consegui 6 assinaturas, sem problema nenhum. Na 7ª, o vizinho dos fundos, o dono do imóvel era falecido, então quem assinava por ele era a mulher dele, só que o filho dela não queria assinar, porque eles tinham um problema ali
com os proprietários da clínica, tinha um problema ali em relação ao muro dos fundos, que eles tinham uma desavença. Aí o que aconteceu? A pessoa da clínica teve que fazer o muro lá que eles pediram, regularizar o muro, acho que era rebocar o muro, alguma coisa assim. Demorou não sei quantos meses até concluir esse serviço, para depois eles darem anuência para poder continuar o trâmite. Então, um trâmite que demoraria 3 meses, 2 meses, ali entre eu enviar para o cartório voltar com a impugnação, demorou 5, 6 meses, eu fui finalizar há pouco tempo atrás. Então, esse tipo de coisa, ela pode acontecer no meio do trâmite. Então, a gente não tem como dar um prazo específico. Vocês têm alguma dúvida em relação à retificação de matrícula? Não? Requerimento padrão, vou falar um pouquinho mais de cada item, né? Eu vou dar o zoom aqui. Vocês estão vendo? Vou dar mais um zoom. Tá. Então, aqui, o que vocês vão preencher? Tudo que está em branco, vocês vão preencher. Então, nome do requerente, e-mail, CPF do requerente, telefone, endereço. Aqui, geralmente, eu não preencho nada. Não preencho nada, porque aqui vai depender do trâmite, o que é. Então, nunca me pediram e também nunca... No início eu preenchia, mas depois nunca mais preenchi, não precisou. Assinatura do proprietário. E aqui no número do cadastro do IPTU não precisa, porque eles vão puxar pelo espelho do IPTU que vocês vão enviar sempre que tiver algum trâmite. Aí aqui, vamos lá, informações urbanísticas, se vocês quiserem fazer para fins de edificação, ampliação, regularização, é só assinalar. Aprovação de projeto, então, construção nova, se for reforma, sem acréscimo de área, uma reforma interna, reforma com acréscimo de área que tem uma ampliação, reforma com decréscimo de área, que vai reduzir alguma coisa de área, vai fazer um corte na educação. Torre de telecomunicação, nunca trabalhei, e outros tipos de aprovação de projeto. Licenciamento de construção, mesma coisa. Quando vocês querem aprovar um projeto novo, vocês podem, inclusive, entrar com a licença junto. Então, vocês podem aprovar o projeto e licenciar a obra no mesmo trâmite. Isso agiliza bastante o trâmite de aprovação e depois de licenciamento. Precisa fazer 2 coisas separadas. Aprovação de parcelamento do solo, para fazer loteamentos, condomínios fechados. Eu nunca trabalhei com esse tipo de projeto, que daí são projetos de grande porte. Desmembramento de terrenos, remembramento, que daí seria, desmembramento tu tem um terreno grandão e tu quer fazer vários lotes nesse terreno. Remembramento seria o contrário, tem 2 lotes, tu quer juntar num lote só. Então, tem essas possibilidades. Diretrizes, que eu não sei o que significa, e outros tipos de licenciamentos ou parcelamentos de solo. Licenciamentos, então, a gente tem demolição total, demolição parcial, abertura de vala, quando, por exemplo, a Corsã, para ligar a água, ela sempre pede esse requerimento de abertura de vala, e outros tipos de licenciamentos que vocês queiram pedir para a prefeitura. Por exemplo, eu tive mas no caso foi uma certidão, eu tive um caso que na matrícula constava um chalé de madeira. Para eu poder regularizar essa edificação, me pediram que a prefeitura desse uma certidão de demolição desse chalé de madeira, que foi demolido em 1979. Então, eu precisei fazer uma certidão de demolição. Eu marquei aqui, marquei nessa caixinha aqui, marquei nessa caixinha aqui. Tá? Vistoria. Aqui, quando vocês querem algum tipo de vistoria da prefeitura, então tem essas opções de vistoria total da edificação para fins da habite, vistorias para parcelamento do solo, mas geralmente quando tu faz um trâmite, por exemplo aqui, ó, tu vai querer uma vistoria para o habite, para tirar o habite da casa. Ela foi construída e tu quer tirar o habite. Então tu vai fazer um requerimento à prefeitura, vai assinar lá a vistoria e vai assinar lá essa caixinha aqui, ó, total da edificação para fins de habite. Então vocês vão lá, vão fazer essa solicitação, a prefeitura vai lá, faz a vistoria, ou como está sendo agora, que é tudo via online, então a gente envia o relatório para eles, e aí é dessa forma que funciona. Vistoria para regularização também. Por exemplo, finalizaram ali, né, o trâmite.
e querem pedir a vistoria para finalizar a regularização. Mesma coisa, vistoria para regularização. Pedidos de certidão, aqui a gente tem demolição, que eu expliquei para vocês, numeração oficial, quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma ligação de luz ou água, eles pedem a numeração oficial do lote, não tem nada no lote ainda, vocês não aprovaram o projeto, então vocês pedem uma certidão de numeração oficial para já ter um número para poder fazer a ligação de água antes de aprovar o projeto. Então, nesse caso, tu precisa de uma numeração oficial. Substituição de responsável técnico, no caso de já ter um trâmite rolando lá com o Lorenzo, que era o antigo engenheiro, quer substituir por mim. Então, a gente entra com o protocolo de substituição de responsável. Substituição de proprietário, quando troca de nome. Troca de usos, tem uma edificação de uso comercial que quer passar para um uso residencial, aí tu entra com troca de uso. E outros tipos de certidões que precisa da prefeitura. Aqui embaixo seria, por exemplo, substituição de projeto com acréscimo de área. Tu quer fazer uma modificação num projeto que já foi aprovado, então tu vai ter que entrar com uma substituição de projeto. Se tu tem a licença da obra, tu tá com a obra andando e tu teve que por algum motivo mudar, para tu tirar o habite dessa obra depois, tu vai ter que substituir o projeto aprovado. Então tu vai entrar com uma substituição de projeto. Com acréscimo, significa que tem acréscimo de área, com decréscimo que tem, diminuiu a área que estava aprovada, e sem decréscimo manteve a mesma coisa, só mudou internamente. Autenticação do projeto pelo construído e pelo arquivado. Isso aqui eu nunca usei, não sei do que se trata. Pedido de cópia de projeto arquivado. No caso, sempre quando a gente arquiva um projeto só. Então, vai lá o DVD e tem todas as vias do projeto. Se tu quiser uma cópia desse projeto, tu pode solicitar para a prefeitura uma cópia. Geralmente, tu não pode tirar esse projeto que está arquivado lá, tu só pode tirar foto. Se tu quer retirar uma cópia desse projeto, tu tem que pedir autorização para a prefeitura. Aprovação mora ilegal. Isso aqui é uma coisa mais antiga, é uma lei antiga que estava vigente, não sei como é que está, nunca fiz. Licença para anúncio de fachada, licença para passeio público, isso aqui é tudo para quando tem um comércio, né, principalmente no centro. Reaprovação de projeto, por exemplo, ele está arquivado, tu quer, passou do tempo ali, ele foi arquivado, tu quer uma reaprovação dele, aí tu faz esse pedido. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Pedido de inscrição do profissional, vocês se formaram. Então, vocês querem entrar como responsáveis técnicos da prefeitura. Vocês vão assinalar essa caixinha, pedido de inscrição do profissional. Licença para construção de muro. Geralmente não precisa dessa licença, a pessoa pode construir o muro ali na divisa. E, basicamente, de interessante é isso. E aí, aqui no final, vocês preencham aqui com os dados do responsável técnico, tanto do projeto, e quando tem execução ali, uma licença de obra, você preenche com o responsável pela execução. Tem alguma dúvida nessa parte? Tudo certo? Então, vamos tocar adiante. Deixa eu contar aqui. Memorial descritivo. Então, o memorial descritivo, basicamente, como a edificação vai ser construída e quais materiais que vão ser utilizados para construir essa edificação. Geralmente, se faz um briefing com o cliente, para ver o que ele quer, o que ele acha melhor, para explicar, quando ele não entende, para explicar os pontos positivos e negativos de cada execução, se vai ser feito uma esquadria de alumínio, uma esquadria de madeira, enfim, para trocar ideia e definir qual vai ser o padrão de acabamento daquela edificação que vai ser construída, né? Então, aqui eu coloco os itens que precisam constar nesse memorial descritivo. E daí, fundações, qual fundação vai ser, alvenarias, a estrutura da casa, cobertura, soleiras e petoris, instalações elétricas, hidrossanitárias, pisos, revestimentos, esquadrias, pinturas. Então, enfim, tudo que precisa para construir a casa, vocês vão ter que colocar nesse memorial descritivo. Tá? Não sei se eu entendi muito bem se era essa a pergunta ou se tinha mais alguma pergunta. Não? Beleza. Cotas de nível do terreno, então.
a gente tem 5 formas de medir um terreno, né? A gente tem, primeiro, tu pode medir por degraus, então se o terreno ele é construído até o final, lá do início até o fim, vai ter os degraus da construção, então tu consegue, com o degrau e ali o caimento dos pisos, tu consegue medir a cota lá do início e andando no meio da edificação, tu vai tendo as cotas até chegar lá no final do terreno. Quando isso não acontece, tem um terreno vazio nos fundos, tem outra possibilidade de Google Earth, o Google Earth Pro, e aí, só que não é uma medição precisa, é de metro em metro. Então, vocês podem colocar ali, peguem o terreno, vão localizar o terreno lá no Google Earth e vão colocar um caminho. Vai ter lá a pesquisa, vão colocar um caminho. Nesse caminho, vocês vão ter a opção lá de clicar em perfil de elevação. Aí vocês vão ter a curva de nível. Por exemplo, vocês vão botar o caminho do início do terreno até o final do terreno. Aí vocês vão ter uma curva de nível assim que sobe, se o terreno é a subir ou a descer. Mas não é muito preciso. Se o terreno ele é basicamente plano, vocês não têm uma precisão. Não vai dar nenhum metro de diferença, ele já vai considerar como 1 metro. Então, não é um método que eu utilizo muito. Só se for um estudo de viabilidade, alguma coisa nesse sentido. Projetos que vão ser aprovados, que precisam de uma precisão, aí eu não faço por desse método. O método que eu mais faço, mais utilizo, é a mangueira de nível. Então, se tu tem muro de fechamento do terreno, tu pode fazer uma marcação lá no início do terreno, e aí tu vai fazendo. Tu pega ali, tu coloca o nível da mangueira, né? Como vocês sabem, acho que vocês já estudaram, vasos comunicantes, né? Que quando tu tem uma mangueira, tu coloca uma mangueira do lado da outra, a água ela vai ser nivelada por conta da pressão atmosférica, né? Então a gente tem o mesmo nível, se a minha mão está nessa distância ou se a minha mão está a 30 metros de distância. Então eu consigo traçar uma linha aqui no início do terreno e traçar uma linha lá no final do terreno e saber exatamente qual é a diferença de nível entre as duas medições. Então, eu consigo tirar o nível do meu terreno por mangueira de nível. Tá? Essa é uma outra opção. Uma opção também que é válida quando tem um terreno gigante, um terreno muito grande, muita elevação, tem terreno todo acidentado, através da topografia, né? Estação total, ou até drone. Também é uma opção. O pessoal faz o voo de drone quando não tem muita vegetação no terreno. São essas 5 que eu conheço, formas de tirar perfis de elevação, e que cada uma tem a sua finalidade. O Google Earth eu uso para estudo de viabilidade. Por exemplo, se eu definir que meu terreno vai ter na cota X, ele vai ficar plano, não tem porque eu estar tirando mangueira de nível de todo o meu terreno se eu sei que ele vai ser nivelado depois. Então, eu não faço esse levantamento, entendeu? Eu sei que ele vai ficar, minha casa vai ser construída toda no mesmo nível. Então, eu não preciso fazer levantamento de nível nenhum. Eu vou pegar o mesmo nível do início até o final. Isso é um projeto novo, né? Agora, projetos de regularização, não. Aí eu preciso tirar os níveis, e aí geralmente eu faço ali por degraus. Eu vou medindo os degraus, e se tem alguma cota que está longe do meu degrau, aí eu tiro com mangueira de nível ali, eu pego como referência o meu degrau e tiro aonde eu quero achar o nível do terreno. Acho que dessa parte era isso. Você tem alguma dúvida? Tudo certo? Prazo de trâmites. Então, eu coloquei mais ou menos, tá? E também não sei se tem outros trâmites que vocês queiram saber de prazo. O prazo mínimo eu coloquei, porque geralmente alguns trâmites costumam demorar mais por conta de diversas situações. Mas, em linhas gerais, se tudo correr da melhor forma, da forma que deve correr, informações urbanísticas demora de 20 a 30 dias, aprovação de projeto, já aprovei um projeto em 2 meses, como já levei 4 meses para aprovar um projeto. Licença da obra, de 20 a 30 dias, quando não é feita junto com o projeto aprovado. Então, tu pode aprovar o projeto junto com licença da obra, que daí tu elimina esses teus 20, 30 dias aí de aprovação, que eu geralmente faço quando eu já fechei com o cliente tanto o projeto como a execução, então eu já faço tudo uma vez só. A BITS de 20 a 30 dias depois que a casa fica pronta, então demora mais ou menos isso.
A regularização mínimo 4 meses, mas geralmente demora mais, porque depende de muitas coisas, né? Às vezes trava por uma situação de ter que fazer uma reforma para poder regularizar, então depende. Se está tudo bonitinho, não precisa reformar nada, aí leva no mínimo uns 4 meses aí. Abertura de vala, quando precisa pedir a certidão, a Corsã precisa da abertura de vala para ligar a água, demora uns 10, 15 dias ali. Certidão de numeração também, de 10 a 15 dias. A certidão da Corsã, eles colocam 15 dias, mas geralmente fica pronto na mesma semana, vocês enviam, eles já mandam, a não ser que seja muito longe ou alguma coisa nesse sentido, mas geralmente é uns 15 dias que demora. E retificação de matrícula, mínimo uns 3 meses, mas, como eu falei para vocês, depende e pode demorar até 5, 6 meses se as coisas não andarem conforme devem andar. Acredito que sejam essas dúvidas que eu separei. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida com tudo isso que eu falei hoje, e se tiver mais alguma dúvida também, vocês podem tirar pelo WhatsApp, enfim, ou a gente marca uma outra oportunidade. Tem mais alguma dúvida? Da minha parte era bem isso mesmo, que às vezes durante o processo tem algumas informações que fogem assim da cabeça e é bom. Eu aprendo assim, eu vou captar a informação, tipo, com alguém me explicando direitinho. Então, da minha parte era isso. Muito obrigada. De nada? Meu, pra mim também, tipo, tem umas coisas mais específicas que às vezes a gente fica, tipo, em dúvida, e daí, quando aborda, assim, mais geral, a gente não se toca que essas coisas são dúvidas, e daí elas vão meio que surgindo enquanto tu vai falando, e daí, tipo, é muito bom, sabe, fazer a pergunta ali, ela surge, daí tu faz a pergunta, e daí é uma coisa específica que depois tu não vai ficar errando, sabe, não é uma correção que vai ficar voltando, e voltando, e voltando, e atrasando o nosso processo. Então, eu gostei bastante. Eu também, eu acho que deu uma boa noção do todo, assim. Acho que agora a gente está mais familiarizado com a parte da documentação. Então tá, pessoal, da minha parte era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham além disso aqui que eu falei para vocês hoje e dúvidas que possam surgir daqui para frente, vocês podem me